seguindo com as nossas orientações para esse capítulo, para esse caso, qual a sua percepção entre a relação vendas e marketing dentro de uma empresa e como proporcionar a integração entre essas duas áreas, né, para que haja avanço em produtos e serviços para o cliente? Tá. Bom, tradicionalmente conhecido ou falando, o choque ou conflito entre os dois segmentos, os dois departamentos é natural. Tem os lados bons, positivos e tem os lados preocupantes. Então, o que a gente costuma dizer, ou pelo menos a forma como eu gosto de trabalhar, é quanto mais integração, quanto mais interagir os dois departamentos ou as duas funções, isso é muito importante. Um, obviamente, é mais responsável pela questão de montagem do plano ou as estratégias, e o comercial, principalmente, a questão da implementação. Porém, um plano ou uma estratégia não condizente com a realidade, a implementação se torna muito difícil. Então, o que eu atuo ou gosto de fazer? Quer dizer, tanto em marketing, para montar um plano ou uma estratégia, o mais envolvido ou mais próximo à área comercial estiver, isso facilita muito. Então, você entender a necessidade, principalmente do cliente final, que é o que nos interessa, entender a necessidade da equipe, do cliente interno, que é o que a gente chama, que é da própria equipe, seja gestores, seja a equipe de frente. Saber realmente quais são as realidades, para aí sim você voltar e falar, agora eu vou montar uma estratégia, vou montar um plano, mas conhecendo do negócio, estando alinhado, quer dizer, estando comprometidos as duas partes, isso facilita muito para que você possa fazer. Porque vai conflitar? Vai. As metas, os KPIs são diferentes, não necessariamente completamente diferentes, mas são diferentes sim. Marketing geralmente tem mais preocupação em rentabilidade, em maiores ganhos, melhoria no aumento de participação e share. Já o comercial, por necessidade, sempre busca uma briga ou uma necessidade de preços ou de conseguir uma melhor forma de acessar, seja através de uma negociação com o cliente final ou através de um sistema de distribuição, mas isso pode tá conjugado entre as duas. Então, quanto mais interação houver, isso é melhor. Quanto mais conhecimento dos setores, é melhor. Inclusive comercial também, para saber daquilo que marketing está montando ou está planejando, quais são as necessidades e o porquê de se fazer aquilo. Fácil falar? Sim. Difícil atuar? Muitas vezes, porque esse conflito ele é natural acontecer, é positivo, como eu disse em alguns casos, mas se não houver uma interação ele pode ser muito prejudicial, porque uma estratégia não sei se ruim seria o termo, mas não uma boa estratégia ou uma dificuldade de uma implementação de um plano, o início da implementação, se não houver uma interação, se o marketing não estiver junto, por exemplo, ao invés de já ir fazendo uma correção logo no início que te permite te trazer para o caminho correto, evitando possíveis problemas no futuro, pode demorar para acontecer e muitas vezes você precisa retomar todo aquele plano para conseguir começar outra vez. Então, quão problemático isso pode se tornar, ou qual o tamanho desse prejuízo, ou até mesmo a perca de todo esse trabalho. Então, a interação é muito importante. Então, desde o início de um trabalho de implementação, de estratégia, de criar-se um plano ou uma estratégia, o trabalhar junto. E isso assim, depende muito de pessoas. Então, as pessoas precisam realmente entender um pouquinho cada um da sua função, da sua necessidade, para que isso não venha a ser conflitante mais para frente. Exatamente, né? Exatamente. Quanto mais alinhado, melhor. Isso é sempre óbvio. Como eu disse, vai haver o conflito? Vai, é natural. E às vezes ele é muito positivo, ou muitas vezes ele é positivo. Porque essa competição, entre aspas, interno também se torna gera um ponto de crescimento e um apoio para todos os negócios. Na nossa conversa prévia, você falou também sobre a questão dos outros departamentos, finanças, como que é essa integração para que haja um benefício mútuo? Sim. Marketing e vendas, a princípio, são os departamentos que, de certa forma, estão mais próximos ao negócio, ou mais próximos ao cliente, seja por uma distribuição, um sistema de distribuição de acesso, ou ao cliente final, uma empresa, ou um grande produtor, um médio ou pequeno produtor. Porém, toda a estratégia definida e montada e planejada por marketing, que vai ser implementada pelo comercial, depende também de outros departamentos, como a gente comentou, dentre eles a própria produção
de produtos, a fabricação em si de produtos, que depende de suprimentos, que tem que estar muito bem alinhado também aquilo que vendas pretende fazer, de acordo com o que marketing planejou para aquilo que tenha sido produzido. Hoje, não só as empresas na qual fornecemos produto trabalham ou buscam trabalhar com inventários baixos ou estoques baixos, tal qual nossas empresas também. Existe um custo que aí, além de suprimentos, envolve departamentos financeiros. Então, que precisam saber para quem, ou como, ou quando será vendido, a qual situação e a produção em si do produto que vai ficar ali armazenado. Então, é uma mescla de negócio onde todos os departamentos precisam estar alinhados. E aí, marketing tem uma função muito importante, porque ele, nesse sentido, é quem mais faz a interação. Então, o departamento de marketing, a pessoa que está diretamente ligada ao marketing, como eu disse, ele tem que se interagir com o comercial, ele tem que envolver o comercial também nessa questão ou seja, de suprimentos por produção ou por armazenagem, e também a questão financeira. Então, são funções que se interagem, estão diretamente interligadas e precisam estar muito bem alinhadas. Então, nesse sentido, o marketing tem um papel um pouco mais relevante. A engrenagem vai levando e o marketing tem um papel muito relevante. E comercial, obviamente, entender que existe todo esse processo, que também não é simplesmente colocar o produto no campo ou fazer a venda, depende de outras informações. Então, essa interação é muito válida.